Você usa a palavra individualismo para definir essa passagem de linha entre reconhecer direitos individuais e isso ser uma forma de fomentar a democracia para uma coisa de a minha vontade particular em cima da dos outros e tudo. Mas Isso. se o individualismo é a palavra para definir isso, qual que seria o conceito então da palavra egoísmo? É porque o individualismo eu acho que está muito mais relacionado com um culto de si mesmo, né? Como se eu fosse o único do mundo e não perceber as necessidades alheias. E o egoísmo talvez uma prática de talvez uma prática mais individual mesmo, né? Não é uma prática que ocorre em sociedade. Talvez a gente possa se referir à pessoa é egoísta com a mãe, com a família, talvez numa esfera mais privada. Mas no fundo eu vejo como a mesma coisa. É o egoísta, né? A própria palavra já diz aí que está relacionado ao ego, né? Os dois estão relacionados ao eu, né? Mas o problema do individualismo é que é um tipo de prática na sociedade, né? Em meio à sociedade. Daí eu tenho, por exemplo, a corrupção. O egoísmo ele pode causar, sei lá, uma criança egoísta porque ela quer o brinquedo só para ela. Mas uma cultura política individualista é uma cultura que favorece, por exemplo, a corrupção, porque eu estou muito mais interessado nos meus interesses particulares do que no interesse da comunidade. E isso é naturalizado. As pessoas não vão achar que a pessoa está errada, entendeu? Porque está dentro de uma cultura. Então, o egoísmo eu vejo mais como uma prática privada, né? Que ocorre numa esfera privada, assim. Mas, basicamente, acho que os dois estão juntos, junto com o egocentrismo, né? Com Coisas conectadas. uma... Isso, um olhar muito para si como se eu fosse o centro do universo, né? E já que você comentou de incorrupção, então será que essa forma de definir individualismo, então, ela vai estar necessariamente ligada com o conceito de corporativismo também, né? Só que ao invés de Sim, ser uma pessoa, é um grupo dentro de um mesmo setor, um setor qualquer da economia, e que sim. vai estar preocupado em garantir coisas para si, mesmo que essas coisas vão trazer consequências negativas para o povo, né, de forma geral, para o todo. Sim, o individualismo volta para aquilo que o Hobbes chama de o homem é o lobo do próprio homem, né? Porque como cada um pensa no que é melhor para si, independente do outro, então um termina sendo o rival, o inimigo do outro, né? A gente entra numa guerra de todos contra todos, como diria o Hobbes, porque é, se eu só estou preocupada com os benefícios em relação à minha profissão e dane-se as outras, a outra também vai estar preocupada. E isso vai gerar, não é nem um conflito, é um confronto mesmo, né? Uma briga. Então, sim, está relacionado diretamente. Aproveitando aí o engajamento que você deu na questão das redes sociais, a gente pode relacionar o vazio, né, da sociedade, não o vazio em si, mas a superficialidade dela, com o possível consumismo que é proposto pelo marketing com base na sociedade líquida. Sim, sim. Aproveitando aí o engajamento que você deu na questão das redes O sociais. ser humano que se desenvolve numa cultura líquida, ele nunca está satisfeito, nunca. É aquilo que eu falei da cultura do acampamento. Mas por que ele nunca está satisfeito? Porque ele não tem projeto. Então, deu problema aqui, ele quer outra coisa. E quando a gente fala de marketing, ou até mesmo de redes sociais, a gente necessita de uma mudança contínua, né? De ficar mudando as coisas muito rápido. Então, isso facilita a, exige, na verdade, que você faça sempre coisas novas, né? E isso está relacionado tanto com o que eu coloco nas minhas redes sociais, como eu me apresento ao mundo e os produtos que eu compro, né?
Eu sempre quero estar por cima, né? Porque nada se conclui, nada, não existe investimento, então as coisas elas têm que mudar muito rápido. Então a gente pode pensar, inclusive, na obsolescência dos produtos, né? O quanto a gente nunca está contente com as coisas e as coisas mudam muito rápida. Celular, eu acho que é um exemplo, talvez o melhor exemplo, né? A gente tem aí cada ano um modelo novo de celular que custa muito mais caro e que mudou pouca coisa, que nem a tecnologia deu conta de avançar tanto, né? Mas a gente quer uma outra cor, um outro modelo. Isso faz com que a gente sempre se sinta obsoleto. A gente sempre se sinta ultrapassado. A gente sempre se sente velho. É a cultura do novo, é a cultura da juventude, né? Tudo aquilo que passou já não presta mais, já não é legal, ou precisa pelo menos ser revisitado. E existe uma necessidade de consumir o novo. E também tem uma outra obra do Bauman muito interessante que ele fala sobre o consumismo. E ele diz que hoje a gente se coloca como produto, né? A gente se vende o tempo todo. As redes sociais é a vitrine de mim, né? Então eu vou colocar ali as frases de impacto, vou colocar as fotografias que eu mais gosto, e eu preciso ter um apelo. E o apelo, como é algo que cada vez mais pessoas têm acesso às redes sociais, existe muita competição, digamos assim, né? Existe muita competição entre pessoas e entre produtos. Então, eu preciso lançar o melhor produto em pouco tempo, aquele que chame a atenção para todo mundo comprar. E isso as pessoas fazem consigo mesmo, né? Hoje eu estou na moda e eu tenho medo de sair da moda porque tudo é efêmero. Então, para que eu não saia da moda, eu também corro atrás de me mostrar como um produto novo, como alguém que está pensando diferente, que está em lugares novos, que está. Então, aliás, o Bauman diz que a sociedade sólida é a sociedade de produção. O que é uma sociedade de produção? É a do Fordismo. O que eu produzo é aquilo que eu invisto, é o que eu tenho projeto. Eu produzo um casamento, uma profissão, amizades. Isso é sociedade de produção. É um capitalismo de produção, né? Então, para ele, o Fordismo não é uma sociedade de consumo, é uma sociedade de produção. E a sociedade de produção, ela necessita projeto, porque ela se solidifica. Então, ela faz algo realmente, algo sólido, né? Algo que realmente faz diferença. Na sociedade líquida, a gente tem uma sociedade de consumo, não é mais uma sociedade de produção. E a característica do consumo é o descarte. Então, eu descarto muito fácil. Então, o que é novo e bonito hoje, amanhã já não é mais. Isso se refere tanto ao que eu consumo, ao que eu compro, ao que eu desejo, quanto a mim, a quem eu sou. Eu também vou me modificar o tempo todo, porque eu sempre tenho que estar na moda, né? Então, essa seria a diferença. É uma sociedade de consumo, uma sociedade que descarta, e se descarta é algo que não é profundo, porque não teve projeto, eu não investi, então é muito fácil descartar. Poderia até dizer que é a cultura do descarte, né? E a gente também se coloca como algo que pode ser descartado, porque a gente acha muito comum as relações não durarem hoje, ou a gente fazer companhia para alguém só uma noite, né? Então hoje isso já está muito naturalizado. Eu não produzo uma relação com a pessoa, eu uso a pessoa e descarto. Então a pessoa também vira um objeto de consumo e não um objeto de produção. Ou melhor, um objeto não. E não uma relação de produção, mas uma relação de consumo.